Então, o tema da mensagem dessa semana é os nossos muros. Os nossos muros. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, nos livrado muitas vezes de situação que a gente nem compreende, não entende. E te damos graça, porque o Senhor é bom. E a Tua bondade dura para todo sempre. Me ajude a passar essa mensagem tão importante, Pai, com revelações que a gente tem recebido nesse lugar proveniente do Senhor. Todos os dias a gente recebe alguma coisa nova proveniente de Ti, Pai. Me ajude a passar essa mensagem tão importante para os meus irmãos e que cada um possa receber a parte que cabe e compete a eles e tenha a vida transformada pelo Senhor, pela Tua rua. É o que eu lhe peço, Bexem Shur Mashiach. Tema da mensagem, os nossos muros. Nessa paraxá número 6, Berra Loterra, quando você ascender, Hashem ordenou para o povo de Israel celebrar o Pêssar e era utilizado normalmente o shofar, o chifre de carneiro, como meio de comunicação. Depois do Sinai, no deserto, depois que o tabernáculo havia sido inaugurado, Hashem ordenou a Moshe que fosse feito 2 trombetas de pratas, que eram tocadas em ocasiões especiais. E estes toques, em cada um desses eventos, trazia consigo significados proféticos, que serão revelados e cumpridos em sua total plenitude no retorno do Mashiach, do nosso Senhor e Salvador Yeshua. Estudiosos acreditam que essas 2 trombetas de pratas eram usadas por Moshe e Aharon no deserto, e depois essas trombetas de prata teriam sido escondidas depois da morte de Moshe, porque não temos mais menção sobre o uso dessas 2 trombetas. Quando Yehoshua conquistou a cidade de Jericó, sua primeira vitória com o povo de Israel, os Coanim soaram os shofarot e não as trombetas de prata de Moshe. Na inauguração do Beit HaMikdash, do templo que Salomão construiu, os Levim tocaram 120 trombetas de prata, conforme está descrito em Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. E não temos mais nenhum outro relato da sua utilização. Na época de Moshe, as trombetas de prata eram tocadas, como eu mencionei, em algumas ocasiões especiais, a saber. O toque de uma trombeta servia para convocar os líderes do povo de Israel para comparecerem à porta da tenda do encontro. Muito possivelmente essa trombeta aí era tocada por Moshe e Aharon. O toque retinido de ambas as trombetas de prata serviam também para informar o povo de Israel da sua partida para outro lugar. O toque das trombetas poderia ser usado para anunciar uma guerra iminente e, ao serem tocadas, lembrar o povo de Israel que Hashem estava com eles e encorajá-los, encorajar os soldados entre o povo de Israel nessas batalhas.
Bamidbar, Números, capítulo 10, versículo 9. Quando saírem à guerra em sua terra contra um adversário que os oprimir, faça soar o alarme em suas trombetas. Isso as fará ser lembrado diante de Hashem, seu Deus, e serão salvos de seus inimigos. Hashem instruiu Moshe a ir à guerra. Bamidbar, Números, capítulo 31, versículo 1 a 6. Adonai disse a Moshe: pelo bem do povo de Israel, vingue-se dos Midianim. Depois disso, você será unido a seu povo. Moshe disse ao povo: preparem homens para a guerra. Eles devem ir e lutar contra Midian, com o objetivo de completar a vingança de Adonai sobre Midian. Vocês devem enviar à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel, pois isto... Dos milhares de pessoas de Israel, 1000 homens armados de cada tribo, 12.000 no total, foram reunidos para a guerra. Moshe enviou-os, 1000 de cada tribo. À guerra ele os enviou. E também a Pinhas, o filho de Eleazar, o Cohen, à guerra com os utensílios sagrados e as trombetas, sob seu cuidados para fazer soar o alarme. As trombetas de prata era também utilizada para as santas convocações, para reunir o povo de Israel, para reunir o povo para as celebrações, principalmente nas celebrações do 7º mês, Yom Teruah e Yom Kippur. As trombetas de prata eram usadas também para anunciar o ano de Yovel, o ano do jubileu. No 7º mês, no 10º dia do ano, exatamente em Yom Kippur, no 50º ano, eram tocadas trombetas do Yovel. Era o sonido da libertação do povo de Israel e da terra. Descrito no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 25, versículo 8 a 13. Em resumo, as trombetas de prata eram usadas como proteção, como revestimento e edificação do povo de Israel. Hashem estava preparando um povo que havia saído do Egito, totalmente sem muros, sem limites, e ensinando a eles a terem um domínio próprio. Mishlei, Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade violada, sem muros, é a pessoa a quem falta o autocontrole. Hashem deseja que nós tenhamos estes muros na nossa vida, esse muro do autocontrole, e que sejamos modelo para outras vidas, onde quer que nós estejamos nessa terra. O domínio próprio é um grande desafio de segurança e edificação para a nossa própria vida, e está associado com os sinais de utilização das trombetas de prata. Hashem deseja que conheçamos os nossos limites, e o Senhor também considera isso. Yeshayahu, Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eu a gravei na palma das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Hashem não deseja que a vida de ninguém seja invadida. E o povo de Israel foi forjado no deserto para este propósito. Hoje vivemos em uma sociedade onde a invasão da privacidade, principalmente pelas redes sociais, tem sido uma ação constante, devastadora. Uma sociedade que tem ensinado as pessoas a quebrarem os muros que Hashem deseja edificar em nossas vidas. E precisamos compreender o propósito dos toques das trombetas de prata, que era utilizada para reunir o povo de Israel, o povo de Hashem, e prepará-lo para partir, para guardar a solenidade, ou até mesmo para encorajar o povo para as batalhas.
E temos vivido nessa terra grandes batalhas. O chofar, diferentemente das trombetas de prata, era usado para derrubar os muros. Hashem informou que havia entregado a cidade de Jericó nas mãos de Yehoshua e deu instruções a ele de como deveria proceder para derrubar as muralhas daquela cidade. Yehoshua, Josué, capítulo 6, versículo 2 a 4. Adonai disse a Yehoshua: eu já entreguei Jericó a você, incluindo seu rei e seus guerreiros. Você deve rodear a cidade com todos os seus soldados, marchar em volta dela uma vez. Faça isso por 6 dias. 7 Coanim devem trazer 7 shofarot diante da arca. No 7º dia, vocês devem marchar em volta da cidade 7 vezes. E os Coanim devem tocar os shofarot. 7 shofarot voltarão a ser tocados, como está descrito no livro de Esgalos, Apocalipse. E cada um desses 7 shofarot será usado para derrubar muros existentes nessa terra. Assim como ocorreu na cidade de Jericó. As Escrituras nos ensinam que o povo permaneceu em silêncio por 6 dias, e no 7º, no último dia, os shofarot foram tocados e as vozes foram usadas com toda a força para destruir a muralha daquela cidade. Yehoshua, Josué, capítulo 6, versículo 15 e 16. No 7º dia, eles acordaram cedo, com o nascer do sol, e rodearam a cidade pelo mesmo caminho, por 7 vezes. Aquele foi o único dia em que eles rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os Coanim tocaram o shofarot, Yehoshua disse ao povo: gritem, pois Adonai está dando a vocês esta cidade. Em Risgalo existe a descrição de um evento extremamente misterioso. Risgalo, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar seu shofar, o plano oculto de Hashem será cumprido, e as boas novas que foram proclamadas por seus servos, os profetas. Agora preste atenção na sequência desse evento. Esgala Apocalipse, capítulo 11, versículo 5. O 7º anjo tocou seu shofar e houve fortes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e de seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Ocorre nesse evento o mesmo fenômeno que ocorreu na derrubada dos muros da cidade de Jericó, onde podemos ver em ação o som do shofar com o som das vozes unidos para a derrubada de muros. E a pergunta que nos sobram: quais muros poderiam ser estes que serão derrubados? Isaías, capítulo 22, versículo 5. Pois este é um dia de pânico, tropel e confusão da parte de Adonai, Elohim Tsevaot, no vale da visão, com os muros caindo. Eles clamam por socorro às montanhas. Os muros estão literalmente desabando em toda a terra. Isso já começou. Alguns sobre a vida de famílias inteiras. E ainda assim, muitas pessoas têm clamado pelo socorro da casa nas montanhas.
seguem fazendo as coisas do seu próprio modo e não conseguem sequer lembrar de pedir socorro a Hashem, o único que pode de fato nos colocar em um lugar seguro. E eu acredito que as pessoas da cidade de Jericó, depois que viram suas poderosas muralhas destruídas, com medo, buscaram refúgio nas montanhas. Lot buscou refúgio nas montanhas. O melhor lugar para nos escondermos do mal que está nessa terra é corrermos para os braços do nosso Senhor e Salvador. E depois que estiver confirmado pelo Senhor o lugar que cada um de nós devemos estar, confirme que lugar você deve estar. Confirme, é pessoal. O Senhor fala com as pessoas em sonho, visão. Confirme com o Senhor. Ele tem um lugar para cada um daqueles que temem do nome dele. Confie. Confie nele depois que você tiver isso confirmado no seu coração. Hashem tem trabalhado para edificar a nossa vida com muros de proteção nessa terra. Mas esses muros podem ser destruídos pelas nossas próprias mãos, com as nossas próprias escolhas, com os nossos pecados. Ainda assim, Hashem procurou alguém que se pusesse na brecha para que essa terra não fosse destruída. E Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu procurei entre eles por um homem que pudesse construir uma barricada ou que se pusesse na brecha para se pôr diante de mim a favor dessa terra, de maneira que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Além de Hashem não ter encontrado ninguém que se colocasse na brecha para que essa terra fosse preservada e não destruída, ainda assim muitas pessoas estão sendo usadas pelo mal para destruir essa terra, criando ao seu redor os seus próprios muros, acreditando que estão criando para si uma proteção. Doce ilusão. Muros que não trazem nenhuma proteção, nenhuma melhoria para ninguém. Muros estes que Hashem nunca ordenou que fosse feito. Yeshua tem inspecionado esses muros pessoalmente. Amós, capítulo 7, versículo 7. Então ele me mostrou o seguinte: Adonai estava junto de um muro feito com um prumo. Ele estava com um prumo na mão. Yeshua analisa as qualidades deste muro ao nosso redor, para verificar se eles estão alinhados com as escrituras sagradas ou não. Por esse motivo, Hashem ordena que se toque novamente shofar e que gritem as vozes no céu. E estes supostos muros de proteção, criado pela sociedade, onde as pessoas têm depositado a sua confiança, entre eles o muro do sistema financeiro desta geração, serão derrubados. Risgá-los não é um livro cronológico. Se a quebra dos selos estivessem associada ao toque de shofarot, poderíamos compreender o motivo do silêncio no céu antes que as vozes gritem com toda a força para que esses muros, edificados de forma contrária à vontade de Hashem, caiam por terra. E certamente eles cairão. Resgalos, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro rompeu o 7º selo, houve silêncio no céu durante meia hora.
Todos os muros nessa terra contrários à vontade de Hashem serão destruídos. Ezequiel capítulo 38, versículo 17 a 20. Adonai Elohim diz: eu falei de você muito tempo atrás, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel. Naquela época eles profetizaram por vários anos que eu faria você invadir a terra. Quando este dia chegar, quando Gog invadir a terra de Israel, diz Adonai Elohim, minha furiosa ira ferverá. Em meu ciúme, em minha fúria raivosa falei, quando este dia chegar haverá grande terremoto na terra de Israel, de modo que os peixes que estão no mar, as aves do céu e as feras selvagens, todos os répteis que rastejam sobre o chão e todos os seres humanos da terra tremerão diante de mim. As montanhas cairão, os precipícios serão esmigalhados e todos os muros virão ao chão. Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 5. Quero cantar uma canção para quem amo, uma canção sobre meu amado e sua vinha. Meu amado possuía uma vinha em uma colina muito fértil. Retirou dela as pedras e a limpou. Plantou nela as vinhas mais escolhidas. Construiu uma torre de vigia em seu meio e entalhou na pedra uma prensa de uvas. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas ela produziu apenas uvas bravas e azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e povo de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais eu poderia fazer por minha vinha, que já não tenha feito antes nela? Então, por que, quando eu esperava boas uvas, ela produziu uvas bravas e azedas? Agora venho. Eu direi o que farei com minha vinha. Removerei sua cerca e suas uvas serão comidas. Quebrarei seu cercado e sua vinha serão pisoteadas. Para derrubar estes muros, Hashem escolheu o mesmo modo que foi utilizado neste mundo para derrubar os muros da cidade de Jericó. Yehoshua, Josué, capítulo 6, versículo 20. Desse modo, o povo gritou ao som do shofarot, tocando. Quando o povo ouviu o som do shofarot, deixou escapar um grande grito, e as muralhas desmoronaram, de maneira que o povo entrou na cidade, cada um do lugar onde estava, e conquistaram a cidade. Esse mundo vai conhecer o som do shofar e das vozes que fazem com que muralhas construídas contrárias à vontade de Hashem sejam destruídas. Yeshua, na sua primeira vinda, derrubou o muro que fazia separação entre o povo judeu e o povo não judeu. E este muro tem sido sistematicamente reconstruído pelas pessoas, mas em breve será derrubado, destruído em definitivo. O desejo de Hashem é salvar o seu povo, resgatar-nos dos males deste mundo, males muitas vezes provocado por nós mesmos, por não acreditarmos nas instruções de Hashem e nos mantermos distante do mal. Hashem trabalha para ser um muro de proteção ao nosso redor. Então que possamos nos voltar para o Senhor e seguir nessa terra debaixo da proteção do ensino dele, como definido na Haftará, embaixo da videira e da figueira, sobre a proteção de Yeshua, que pagou um preço de sangue no madeiro pela nossa alma.
para fecharmos. Nós temos um único terlim, um único salmo que menciona sobre os toques dessas trombetas de prata juntamente com o shofar. Terlim 98, versículo 6. Com trombetas, Hatzoserot, trombetas de prata, e o som do shofar, gritem de alegria diante do rei Adonai. Estudiosos entre o povo de Israel acreditam que este terlim descreve o início de um novo tempo nessa terra, que conhecemos como o milênio, com a edificação de um povo renovado para reconstrução de outras vidas. Este é um terlim que descreve a vinda de Yeshua para reinar nessa terra, neste Olã. O som do shofar virá com a operação para derrubar os muros que não foram edificados por Hashem. Mas o som das trombetas de prata virá com a operação de proteger e edificar a vida das pessoas que temem o nome do Senhor e trazer sobre essas vidas o cumprimento das promessas de Hashem através de Yeshua em toda a terra. Muito em breve, sem demora e sem detença, se cumprirá o que está escrito em Resgalos, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olhe, ele vem com as nuvens, todo olho verá, incluindo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, El Meleneman. No dia que isto ocorrer, nós não precisaremos mais ter muros. Seremos restaurados como um corpo diferente do que nós temos hoje. Porém, o ofício das trombetas de prata serão restaurados no seu devido lugar, pois Hashem será um muro de fogo ao nosso redor, e nele nós podemos confiar. Zacarias, capítulo 2, versículo 8, nas demais, versículo 4. Ele disse: corra e diga a este rapaz, Jerusalém será habitada sem muros, pois haverá ali muitas pessoas e animais. Pois diz Adonai: eu serei um muro de fogo à volta dela, e serei a glória dentro dela. Maranata, Yeshua, Maranata. Que santifiquemos a nossa vida e que estejamos prontos, com responsabilidade e entendimento, para recebermos tudo aquilo que Hashem deseja entregar, confiar nas nossas mãos, para cuidarmos, para zelarmos nessa terra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 5/6, teremos uma única Parashá, Parashá 37, Shelach Leha, envie por você, para você e por você, que descreve o incidente dos espias que foram enviados por Moshe para verificar a terra de Israel. Dos 12, 10, uma minyan, fizeram um relatório negativo para todo o povo de Israel. Aqueles 10 espias disseram que seria impossível para o povo de Israel conquistar aquela terra por causa dos poderosos que viviam naquele lugar. Aqueles 10 espias contaminaram o povo com medo, e mesmo o povo tendo visto todos os grandes feitos e milagres poderosos de Hashem, deixaram a dúvida, deixaram medo entrar em seus corações. Porém, Yehoshua, um judeu, e Caleb, um não-judeu, se recusaram a aceitar o relatório ruim e confiaram ainda mais
no poder de Hashem. E assim segue. Convoco a todos que possam fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelas tuas revelações, pela tua bondade. Nos ajude, Pai, a ter os nossos muros edificados corretamente pelo Senhor. Nos ajude, Pai, a ter cautela para que esses muros não venham receber fissuras, rachaduras, buracos, muitas vezes provocados até pela nossa própria mão. Nos ajude que os muros que o Senhor não deseja que existam nas nossas vidas, estes sim, todos estes, sejam derrubados para o nosso próprio bem. Nos ajude a ser o modelo do Mashiach nessa terra, para que outras pessoas possam te conhecer, possam confiar no Senhor, possa ter a vida transformada, ser guardado e protegido nessa terra que impera por um pouco mais, poucos minutos mais, o caos. Mas isso tem data certa para terminar com o teu reinado nessa terra, através de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Senhor e Salvador. Maranata, aquele que veio, Maranata, aquele que está voltando. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.